É isso, assim. Boa tarde, oficialmente, né? Todas, todos e todes. Eu sou Fernando Zideric, doutorando em bioética pelo PPG Bios na UF. Eu estaria aqui hoje mediando essa mesa, né? Acatando aí o pedido do Mauro, né? A gente vai falar pausadamente, né? Sem atropelação. E então, assim, para iniciar, eu gostaria primeiro, de nome da comissão, né, da organização do primeiro encontro internacional do Programa de Pós-Graduação e Ensino, INFES, da UF, com o tema Pandemia e suas interfaces no ensino, dizer, né, que é com grande expectativa que a gente inicia essa mesa de hoje com a temática Grupos em Risco, LGBTfobia como categoria de análise político-pedagógica, né? Composta pela professora Jaqueline Gomes de Jesus, pela professora Liliane Rodrigues e pelo professor Fábio Oliveira. Bem, gente, a Jaqueline, né, vou começar a introduzir os nossos convidados. A Jaqueline é professora de psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ, e docente permanente, né, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu e Ensino de História da Universidade Rural do Rio de Janeiro, né, que é o UFRRJ. É doutora em Psicologia Social do Trabalho, né, e das Organizações pela Universidade de Brasília, UNB, com pós-doutorado pela Escola Superior de Ciências Sociais e História da Fundação Getúlio Vargas, que é a FGV Rio, né? E também a gente tem a presença da Liliana Rodrigues, da Universidade do Porto. Ela é investigadora integrada do Centro de Psicologia da Universidade do Porto, CEPUP. É doutoranda em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e mestre em Psicologia da Justiça pela Universidade do Minho. E também temos aqui a presença, né, do querido Fábio Oliveira, da UF, Universidade Federal Fluminense, onde ele é professor adjunto de Filosofia da Educação, junto ao Departamento de Ciências Humanas, e membro permanente do programa, né, de pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, né, atuando na linha de pesquisa da bioética e ética aplicada, e possui doutorado em filosofia pela UFRJ. Então, gente, essa mesa tem o propósito assim, de estabelecer um diálogo, né, sobre a temática da LGBTfobia nessa interface com a pandemia. Eu vou explicar assim, rapidinho como vai funcionar esse evento, né? Vai ser uma dinâmica de mesa normal, né? Consiste em aproximadamente 20 a 30 minutos para cada participante apresentar seu trabalho e pesquisa. E durante as apresentações, as pessoas que estão participando do evento, né, que estão aqui presentes, podem escrever no chat suas perguntas, seus comentários, e ao final a gente vai abrir um espaço para a gente colocar essas possíveis perguntas, né, e que as pessoas que também gostarem de fazer sua pergunta podem também abrir sua câmera, enfim. Então, antes de passar a palavra, eu gostaria de agradecer enormemente, né, às professoras, aos professores da mesa por estarem aqui conosco, colaborando na realização desse evento tão importante para o programa de pós-graduação e para o fortalecimento das áreas de ensino da educação, não é? Nossa imensa gratidão pela disposição de todas vocês, pelo tempo dedicado para estarem aqui hoje, né, contribuindo nessas novas perspectivas de compreensão de mundo. E lembrando que, assim, nessa nossa conjuntura social, política, né, econômica e, por que não, ambiental, né, estão sendo atravessadas pela pandemia, né, é uma realidade. E isso revela como diferentes formas do ensino, né, tem se projetado atualmente no Brasil. Então, que esse diálogo, né, eles ecoem tanto aqui entre nós, quanto para além da academia, e desejo a todas, a todos e todos, né, um excelente encontro. Antes de mais nada, né? E agora eu passo aqui a palavra para a professora Liliana Rodrigues, né, para começar aqui
como a primeira no nosso evento. Sinta-se à vontade, Liliana. Bom, não querendo alterar o esquema da mesa, como nós tínhamos combinado internamente, começaria o Fábio e depois eu, e depois a Jaqueline fechava. Se tiver tudo bem, então passaria para o Fábio. Tá, tudo bem, Fábio, então vamos começar. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde e, claro, parabenizar a iniciativa e toda a organização do evento, que aqui nessa sessão estão representadas pelo Paulo, pela Fernanda, pela Jaqueline. Enfim, agradeço também ao Fernando pela mediação e pelo Mauro e Elisângela pelo trabalho de acessibilidade durante as nossas comunicações. Muitíssimo obrigado. É mesmo uma honra participar dessa mesa ao lado das queridas Liliana e Jaqueline, com a mediação do Fernando. Eu estou realmente muito contente. E dizer também que minha alegria de estar aqui tem um toque especial, por justamente ser uma proposta do programa de pós-graduação em ensino, do INFES, o instituto do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. Então, eu quero também saudar todo o corpo docente, discente, técnicos administrativos do programa, por construírem esse encontro e com mesas e temas tão importantes para serem discutidos nos programas de pós-graduações situados, sobretudo, nos interiores do Brasil. Então, eu fico feliz de ver não somente as questões LGBTI+ presentes aqui, mas também, sobretudo, os corpos e sujeitas e aliadas LGBTI+, que compõem o INFES e o programa de ensino que estão aqui reunidas. Então, enquanto professor de filosofia do INFES e gay, eu fico muito emocionado de estar aqui com vocês. E essa emoção, eu diria que tem a ver com pelo menos dois elementos, né? Primeiro, porque a minha fala de hoje ela não aconteceria se não fosse a partilha com cada estudante LGBTI do INFES que eu tive, que eu tenho tido e que tem me ensinado tanto nesses últimos anos de docência. E toda a minha motivação de realizar eventos sobre temática LGBTI no Instituto até aqui, de falar sobre questões relativas à diversidade em sala de aula, em tempos de medo, é preciso frisar isso, né? E de estar aqui hoje dividindo algumas ideias, só pode ser possível ao lado de vocês, estudantes, professores e aliadas LGBTI+, do INFES. Então, eu dedico essa minha fala a todas as pessoas LGBTIs do Instituto do Noroeste Fluminense e agradeço a todas as pessoas aliadas que proporcionam que a gente esteja aqui hoje. Eu fico também emocionado e também atento, porque vivemos um período muito conturbado, né, para todos, todas e todos nós que atuamos na educação, mas especialmente para nós, a população LGBTI+, né? E eu digo isso diante da manifestação homofóbica do atual ministro da Educação, o Milton Ribeiro, né, que também é pastor, e que numa entrevista publicada muito recentemente, se eu não me engano, no dia 24 de setembro, na Folha de São Paulo, ele se utilizou do termo homossexualismo e sugeriu que a homossexualidade, aqui consertando o termo, né, é uma opção consequente de uma família desajustada. E eu queria começar a minha fala a partir desse questionamento, né? Eu chamo atenção para esse caso, dado a gravidade do que consiste termos na versão do Brasil 2020, onde o neofascismo se faz política, um ministro da Educação que faz alusão à homossexualidade enquanto doença, né? Não à toa utiliza o termo homossexualismo, né? E sugere um desvio, um desajuste familiar que tem como propósito, sim, enquadrar todas, todes e todos nós LGBTI+. Né? Então, eu não quero me dedicar, claro, a minha fala ao ministro, né? Afinal, ele não é merecedor do nosso tempo, já tão escasso em tempos de capitalismo remoto,
Mas eu penso que a minha fala, a nossa fala, não pode ignorar o que a fala dessa figura ecoa, né? Por quê? Porque ela é parte constitutiva de um cenário de fomento de discurso de ódio, e aqui eu me refiro ao ódio enquanto política, como eu já havia dito, que caminha paralelamente ao alto índice de violência cometida contra pessoas LGBTI+, que fazem do Brasil o recordista em assassinatos motivados por LGBTI-fobia no mundo. Né? Então, dito isso, eu gostaria de contribuir nessa mesa, ao lado da Liliana, da Jaqueline e do Fernando, com um debate mais conceitual, e nem por isso menos importante, que é fruto de uma série de interlocuções que eu tenho feito desde muito tempo com diversas companheiras de luta acadêmica e ativista. Mais especialmente, esse debate eu vou me ater a um diálogo fruto de um texto escrito a 6 mãos com a Liliana e com a Fernanda Infran, sobre o emprego do uso, sobre o emprego do termo risco, né? E mais especialmente o termo grupo de risco, que reapareceu muito recentemente na cena pública durante a pandemia do Covid-19, e a partir dessa discussão, como é preciso pensar criticamente a força da violência que pode carregar o discurso enquanto um ato performativo. E aqui vou também me basear, então, em algumas considerações de algumas filosofias da filósofa Judith Butler, mas não só, né? Então, com isso, eu gostaria de chamar a atenção para a importância de se estabelecer fundamentos conceituais para a gente melhor compreender o termo risco, né? Que é normalmente empregado para caracterizar grupos vulnerabilizados frente a determinados contextos, e me interessa, portanto, questionar a nomenclatura grupos de risco, entendendo que ela possui 2 dimensões que formam um mesmo problema para se pensar a LGBTI-fobia. Né? Ou seja, eu quero a partir disso pensar como a LGBTI-fobia pode ser refletida a partir de uma violência bidimensional, ou seja, um fenômeno que se expressa simbólica e materialmente a partir de um discurso performativo que se pretende constatativo. E eu vou explicar exatamente a diferença dessas 2 dimensões, né? Isso porque eu tenho percebido na violência LGBTI-fóbica um aspecto que eu vou chamar de autorreferenciado, ou seja, uma tentativa de justificação e de naturalização do lugar de subalternidade que as pessoas LGBTI+, ocupam geralmente na sociedade e que legitima um tratamento violento contra essa população que não causa estranheza ao modo como a sociedade cis-heteropatriarcal, racista, elitista e, portanto, colonial se organiza e se estabelece, né? Não é à toa que um ministro da Educação se sente confortável em dizer o que disse, né? Então, nesse sentido, a violência LGBTI-fóbica, ela seria, né, no que eu estou querendo pensar aqui com vocês, um dispositivo de controle da vida e da morte, um dispositivo bionecropolítico, né, nesse sentido, que produz e confere um lugar de subcidadania, quando não de subhumanidade às pessoas LGBTI+. Né? O que eu quero apontar é para o fato de que a violência LGBTI-fóbica ela existe e se sustenta a partir de atos performativos, tal qual é o emprego de terminologias que sugerem descrever um fato, como é o grupo de risco, que eu quero trabalhar com vocês aqui, né? E por quê? Porque elas produzem ou tentam produzir, e frequentemente, de fato, conquistam esse lugar de produção, uma realidade em meio a uma série de violências naturalizadas, ao mesmo tempo que ocultam os processos que fazem com que pessoas LGBTI+, estejam sob risco e não de risco, né? Então, não é incomum, por exemplo, a gente ouvir de pessoas de diferentes faixas etárias, de localidades, se referindo a certos grupos de pessoas em determinados contextos como grupos de risco, né? Tampouco é raro a reprodução desse discurso de caráter
medicalizantes, como eu tenho aprendido muito nas interlocuções com a Fernanda Isfran, ou por parte da mídia, representantes políticos, como esse exemplo que eu trouxe agora, e, sobretudo, de profissionais da saúde, para se referirem a um grupo de pessoas como sendo portadora de alguma anormalidade, doença, desvio, condição ou propensão que as colocaria num lugar tal de vulnerabilidade que não se compara a outros grupos, né? Então, há esse quadro comparativo. Nesse sentido, grupo de risco, ele vai pouco a pouco se tornando um termo abrangente, né, que pouco descreve, mas é bastante utilizado como um recurso discursivo, né, para se reportar um grupo de pessoas que são pessoas portadoras de algum risco, né? Isso um termo, inclusive, adotado pela OMS, né, nos manuais de biossegurança, principalmente, né? E nesses manuais, eles que são empregados para identificar riscos em ambientes muito específicos, são ambientes de pesquisa em laboratórios, passam a ter uma adesão social, sobretudo a partir da década de 80, né? Quando houve, então, uma certa sociabilização, digamos assim, desse termo, para enquadrar certos grupos para a formulação de políticas públicas na contenção da epidemia do HIV/AIDS. Na década de 80, os chamados grupos de risco foram definidos basicamente para enquadrar o que, na ocasião, se chamavam 5Hs. Né? Os 5Hs seriam as pessoas homossexuais, o primeiro H, as pessoas hemofílicas, as pessoas haitianas, as pessoas heroinômanas, que são as usuárias de heroína, e as hookers, né, que seria o quinto H em inglês, que poderia ser traduzido como trabalhadoras do sexo, né, e trabalhadores do sexo. O que se percebe, né, com a reutilização do termo grupo de risco é uma repetição de um padrão, né, em forma de discurso pandêmico, agora em 2020, com fins não somente epidemiológicos, né, mas pedagógicos e políticos. Por quê? Porque a terminologia ela reativa um imaginário discursivo bastante específico, né? Antes de a gente avançar para a pandemia do Covid-19, eu acho que é importante destacar que o próprio Programa de Conjunto das Nações Unidas para HIV/AIDS, ela lança um manual terminológico, né, intitula isso em 2017, né, a tradução dele, pelo menos, ocorre em 2017 para o português, que é o Manual de Terminologia da UNAIDS, para questionar o próprio uso do termo risco, né, e sugerem a alteração dessas expressões, né. É sabido, no entanto, que o resultado desse tipo de discurso pandêmico, né, da Covid-19, pelo menos, tem sido, há pelo menos algumas décadas, a criação de estigma e preconceito sobre certos grupos, né, já historicamente marcados, o atraso para a mitigação de efeitos de certas pandemias para a sociedade como um todo, e por aí vai, né. Por outro lado, é preciso reconhecer as dimensões, né, previamente sublinhadas no discurso pandêmico, né, que reutiliza o termo grupo de risco na atualidade sem perder de vista os seus efeitos sobre a comunidade LGBTI+, na década de 80. Isso porque, ao que tudo indica, a gente poderia desconfiar, né, de um certo modus operandi, né, de enquadramento sobre essa população, né, que o propósito visa reforçar o preconceito e o estigma sobre uma parcela da população que continua sendo compreendida como desvio, anormal, né? A população LGBTI+, foi e ainda é associada a práticas consideradas inadequadas, imorais, improdutivas, indesejáveis, desajustadas, como sugere o atual ministro da Educação, né? Então, nesse sentido, une-se a essa vulnerabilidade o estigma, e com isso determina-se
a perpetuação de uma forma de violência, como eu disse, bidimensional, simbólica e material, a partir de quê? Da linguagem, que se pretende descritiva de uma realidade. Como eu disse, um ato constatativo. Logo, né, o grupo que é nomeado como sendo grupo de risco passa a ser compreendido pela sociedade como sendo o próprio risco, uma vez que ele é culpabilizado, né, o grupo, por portar esse risco. Né? A sua condição ser um risco epidemiológico e social. Isso ocorreu na década de 80, durante a epidemia do HIV/AIDS, contra as pessoas LGBTI+. Isso ocorreu agora também, no início da pandemia, com grupos de pessoas, por exemplo, asiáticas, ou com fenótipos asiáticos, em especial as chinesas e chineses por todo o mundo. Todo tipo de xenofobia foi dirigida a essa população, que passou a ser apresentada mundialmente não como grupo de risco, mas sendo ela própria o risco. Ou seja, a terminologia grupo de risco, ela é facilmente absorvida pela sociedade, que passa a se relacionar com aquele grupo a partir de preconceitos, de atos discriminatórios, e passam a tratá-los como o próprio risco, e não como se ela estivesse sob risco. Né? Então é nesse sentido que a nomenclatura grupos de risco tem sido empregada para supostamente descrever a condição de pessoas com características social e culturalmente marcadas, né, portadoras de algum tipo de anomalia social. Ou seja, na pretensão de descrever uma realidade, associa-se necessariamente a um grupo específico a ideia de risco, enquanto desordem, aqueles que carregam a desordem social dentro de um determinado contexto. Né? Então, destitui-se nesse investimento linguístico, discursivo, do horizonte a avaliação à condição social externa a esse grupo, né? E projeta a própria essencialização atrelada ao mesmo. O que eu quero dizer com isso? Né? No caso das pessoas LGBTI+, projeta-se o quê? Um estereótipo que faz com que se desapareça toda a pluridiversidade que é própria dos e das sujeitas LGBTI+, em nome da perpetuação de uma condição que é fixa, normalmente atrelada a um comportamento social inadequado para quem? Para a cis-heteronormatividade em vigor. Né? Que, embora não se apresente enquanto tal, precisa ser pensada à luz das relações de poder. Afinal, ser uma pessoa cis-heteronormativa é estar situado socialmente em um lugar de privilégio social. Né? E se interseccionarmos essa norma com a branquitude, com a classe, o pertencimento a uma classe, a nacionalidade, a outros marcadores da diferença, nós vamos identificar mais ou menos elementos dos privilégios em jogo à disposição. Né? Então, ao se ocultar a face da estrutura responsável pela produção do risco, encobre-se as desigualdades estruturantes. E mais do que isso, quem são, digamos, os beneficiários das injustiças? Né? Porque há os beneficiários da justiça e há os beneficiários das injustiças. Né? Logo, o foco passa a ser exclusivamente aquele que é nomeado enquanto risco, a partir também do engessamento da diversidade daquele grupo. Então você passa a descrever toda uma população, todo um grupo de pessoas LGBTIs como grupo de risco, né? Sem a chance da diversidade. O chamado, então, grupo de risco é enquadrado por um discurso que é constatativo, que ele é violento e que visa descrever uma realidade, a partir do quê? Da cristalização de determinados comportamentos associados a um grupo. Ou seja, através do estereótipo, enquanto um padrão de violência simbólica, e que ele não só é a violência, ele autoriza as violências que partem a partir da violência discursiva e que se dá concretamente e materialmente. Então, consequentemente, se estabelece um padrão social. Esse tipo de recurso discursivo, ele tem a função de estabelecer o estereótipo e, consequentemente, eliminar as narrativas dissidentes e outras epistemologias que são capazes, logo, de refutar a noção de risco imposta verticalmente, de cima para baixo, sobre minorias políticas, tentando, na verdade,
produzir um padrão ontológico, quem elas são e quem elas deveriam ser, né? É nesse sentido que ao se dizer que LGBTI+, são grupo de risco, o que está se dizendo é que esse grupo é o próprio risco. E esse tipo de discurso ecoa entre a sociedade como um todo, que passa a se relacionar com as pessoas LGBTI+, a partir da ideia do risco. E por isso, seja refletida ou irrefletida, se a comunidade LGBTI+, ela é o risco, o desejo da sociedade é o quê? É eliminá-la. Mas também ecoa subjetivamente entre as próprias pessoas LGBTI+, no processo de formação das suas próprias identidades, a própria ideia de autoaniquilamento. Porque o ser sujeito LGBTI+, é o risco, né? Isso me faz lembrar, e eu me lembro bem, quando eu ainda era criança, e aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, porque acho que é interessante também trazer aspectos mais pessoais que ilustram todo um debate que aparentemente é só teórico, né? Mas eu me lembro muito bem, quando eu ainda era criança, que um membro da minha família, que já sabia que eu era gay, mesmo quando eu não sabia que eu era gay, o que é bastante comum entre as pessoas LGBTI+, né? Me disse em tom provocador de medo, né? Essa é a leitura que eu faço hoje em dia. E a pessoa me disse o seguinte: você sabia que quem é viado pega AIDS e morre? Essa foi a frase que essa pessoa me disse. Eu devia ter mais ou menos 7 ou 8 anos nessa ocasião. E aquela fala, que evidentemente visava provocar em mim não somente um medo de ser algo que eu mesmo não sabia que eu era, mas já sabia que era errado, porque eu já sabia que era errado, né? Uma espécie, também tentava criar em mim uma espécie de que eu estava em vigilância constante, né? Eu precisava não somente jogar o jogo e me camuflar, não era suficiente me camuflar. A epidemia do HIV/AIDS, nesse discurso, né, que me foi endereçado, iria me achar pelo simples fato de eu ser gay, se eu fosse gay, né? E que no caso sou. Era preciso, então, evitar a minha homossexualidade a qualquer custo, né? Mesmo através do medo ou da vergonha, não importava, né? Então, o que a gente percebe nesse ato que se pretende constatativo, né? De uma descrição de um destino, né? Une-se aqui ao preconceito, à discriminação LGBTI+, ao estigma e também ao preconceito contra as pessoas que vivem com HIV/AIDS, né? Essa união não é por acaso. O projeto político-pedagógico que se oculta atrás desse investimento discursivo é a produção de uma narrativa única que determina o destino da população LGBTI+, que é sempre a morte. E quando não se morre concretamente, você está driblando a morte. A morte, ela é um fato, né? Afinal, a gente está falando de um contexto, de um país cujo a marca é o recorde de assassinato de pessoas LGBTI+, né? Então, por fim, se for para a gente continuar a usar o termo grupo de risco, que eu estou sugerindo que a gente suspenda, né? Eu proponho que a gente passe a utilizá-lo como um ato constatativo que de fato descreve a realidade, qual seja, de que é o sistema com C, sistema cisgênero, capitalista, patriarcal, racista e heterocolonial, ele sim deve ser compreendido como um grupo de risco, não as pessoas LGBTI+. Né? Afinal, é ele que é um projeto de produção e reprodução de desigualdade. É ele que está baseado em um regime necropolítico que distribui simbólica e concretamente o valor da vida de alguns em detrimento de outros. Afinal, todo grupo que não performa as regras e padrões de comportamento definidos por esse sistema com C não é um risco, mas está em risco constante de sucumbir. Nós, pessoas LGBTI+, estamos em risco constante. Vivemos há muito tempo o distanciamento físico dos espaços institucionais
que nos foram negados historicamente sob o risco de sermos violentados, expulsos, quando não assassinados, né? Há muito também experimentamos o distanciamento social, que nos impede de participar plenamente de algumas arenas públicas e também privadas, né? Afinal, o índice de pessoas LGBTI+, expulsas de suas casas é enorme, né? Sob o risco também de sermos violentados psicofisicamente, quando não assassinados novamente. Boa parte das pessoas LGBTI+, se encontra em situação de pobreza, sobretudo pessoas trans e negras, marginalizadas pelo encontro entre o preconceito e discriminação LGBTI-fóbica e racista. Mulheres lésbicas são violentadas e assassinadas por pessoas próximas do ciclo de convivência supostamente seguro, sobretudo aquelas que não se enquadram nesse imaginário do desejo do macho heterossexual. Pessoas intersexos são mutiladas sob o signo do discurso biomédico que controla corpos de crianças, não reconhecendo o direito à autodeterminação e de autodefinição. O que eu quero dizer com isso? Que o medo da morte e o isolamento físico não são novidades para nós, pessoas LGBTI+, em tempo de pandemia. Isso sempre fez parte das nossas vidas, né? Mas eu não pretendo também finalizar a minha fala apenas com um discurso de denúncia, que é extremamente importante, principalmente no cenário de ódio que se instala e se aprofunda na versão 2020 do Brasil pós-democracia, né? Eu quero dizer também que os movimentos de resistência LGBTI+, estão sendo realizados assim como sempre foram. Né? É importante lermos a história LGBTI+, autoras e autores LGBTI+, apoiarmos iniciativas de capacitação para as pessoas LGBTI+, em situação de vulnerabilidade social, de darmos espaços para que as pessoas LGBTI+, falem de suas experiências, mas que também sejam reconhecidas como participantes ativas da sociedade, capazes de debater temas que até então eram reservados. Esse quadro de reserva que é feito apenas para homens cisgênero branco cristão, né, que eles sim podem falar de economia, de relações internacionais, de política, de direito, de tecnologia, de medicina, de filosofia. Abram brechas, criem fissuras, exercitem a escuta para e com as pessoas LGBTI+. Criem, por exemplo, medidas, ações afirmativas em pós-graduação para que essas pessoas possam comparecer e falarem por si próprias. Elas precisam estar nesses espaços também, produzindo o seu próprio conhecimento. Decolonizar, que é uma palavra que tem sido bastante utilizada, né, ultimamente, ela não pode se tornar um bordão raptado pelas universidades para a produção de artigo científico e masturbação teórica, né? Ela tem que se tornar uma prática. E decolonizar implica também em enviadecer, em sapatonizar e transformar nossos imaginários e as práticas político-pedagógicas para que a gente seja capaz de não só sobreviver. Nós, pessoas LGBTI+, não queremos só sobreviver às amarguras dos espaços formais e informais de ensino. A gente quer experienciar esses espaços concretamente. A gente quer brotar, a gente quer florescer, e a gente vai gritar: viva Marielle Franco, viva Luana Barbosa, viva Gisberta, viva Dandara, viva Demétrio Campos, viva todas, todes e todos LGBTI+, que tiveram seus sonhos ceifados, mas que vivem em nossas resistências e lutas cotidianas. Por último, eu convido Conceição Evaristo, que tem me acompanhado nos últimos anos para reafirmar nosso compromisso LGBT. Eles combinaram de nos matar, mas a gente combinamos de não morrer. Muito obrigado, gente. Uhul! Sem palavras, gente, sem palavras. Não precisa nem falar nada, né, Fábio? Gratidão pela fala potente, tá? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, sim. Sim, sim. A conexão do Fernando caiu.
acho que para dar sequência, eu vou assumir enquanto ele retorna, né? Como ele dizia, acho que a reação das pessoas diante da fala do Fábio elimina qualquer necessidade de comentário nesse momento, ainda mais diante de tantos neologismos fantásticos, né? Então, eu só passo a palavra adiante agora, porque a gente não pode perder o pique. Liliana, correto? Bom, antes de mais, gostaria de agradecer mais uma vez ao Fábio, porque de facto falar a seguir depois desta intervenção tão inspiradora é difícil, mas de facto é nesta linha que muito dialogo e que me dá um gosto imenso estar aqui. Acho que é uma fala que permite criar possibilidades de esperança e de ter fé, tal como a música do Gilberto Gil, e que de facto é preciso andar com fé e de facto a tua intervenção faz sentir isso. A minha intenção hoje era um pouco falar das situações de violência, nomeadamente a um grupo em particular, no que toca às questões LGBTQIA+, a minha intervenção seria um pouco especificamente em relação às pessoas trans. Não apenas por aquilo que representou a minha tese de doutorado no Brasil e em Portugal, mas principalmente porque quando o Fábio falava das interseções entre privilégio e opressão, houve um conjunto de pessoas, ou teve um conjunto de pessoas que foram invisibilizadas também ao longo da história no movimento LGBT e também no movimento feminista. Então, aqui a tentativa de falar especificamente das pessoas trans, também no contexto de pandemia, não excluindo aquilo que o Fábio trouxe destes grupos e destas pessoas que são consideradas então pessoas de risco, e não em risco e daquilo que já acontece historicamente, mas eu focar-me a minha intervenção nas pessoas trans e naquilo que representa, nomeadamente, a questão dos discursos biomédicos e que ainda hoje são patologizantes e patologizadores e por isso mesmo desumanizantes e desumanizados em relação às pessoas trans. E então, eu ia partilhar convosco um PowerPoint, apenas também para ir situando. Eu não vou ser exaustiva, até porque para mim o diálogo seria mais importante mas para sistematizar um pouco aquilo que seria a intervenção, a ideia é falar da questão dos direitos humanos, numa perspectiva crítica, pensando aquilo que traz as identidades trans, em particular, e depois falar da interseccionalidade, feminismo interseccional, o feminismo trans interseccional, e depois falar um bocadinho daquilo que acontece atualmente e partilhar algumas situações de vivência que aconteceu também em Portugal, sobre a questão de viver as pandemias e as resistências também das pessoas trans em Portugal, que seria também a partilha dessa situação. Vou fazer a partilha, esperemos que funcione. Gostava que me dissessem se conseguem ver. Já aparece para nós, professora. Obrigada. Vou colocar isto. Imagino que consigam ver a apresentação. Eu, como não consigo vos ver a colocar as duas coisas ao mesmo tempo, conseguem ver? A apresentação ainda não iniciou. A gente visualiza a sua tela com o arquivo selecionado. Mas devia já ter apresentado. Não sei se é por aqui. E agora conseguem ver? Deixem-me só conferir. Agora. Ainda não. Quer que eu projete aqui para você, professora? Se calhar é melhor. Provavelmente poderá ser melhor. Ok.
Bom, de qualquer forma, enquanto a questão da técnica vai sendo resolvida, eu gostaria de falar e de retratar aquilo que tem sido um desafio, trazer estas questões, não só das múltiplas violências que, como o Fábio falava, não são de agora, ou seja, todas as circunstâncias de violência em relação aos grupos não são situações de agora. Agora o que acontece é que as violências, elas agudizam, mas de facto elas sempre existiram e vão existindo em relação a todas estas questões. Eu pensei em falar em temas, eu fiz uma tentativa de pensar uma intervenção que abordasse a questão dos direitos humanos e também as abordagens transafirmativas e de cuidado. E quando falamos nestas abordagens transafirmativas e de cuidado, elas não podem ser, segundo a minha perspectiva e a perspectiva que vão sendo trazidas, elas não podem deixar de ser feministas interseccionais. E quando nós falamos, porque se não tivermos um posicionamento feminista e interseccional das lutas, de facto, as abordagens que possam ter em relação às questões de trabalhar as abordagens trans, elas estarão muito aquém daquilo de que elas realmente podem potenciar, ou que possam trazer, que possam de alguma maneira ser potentes. Podia-se passar. Aqui eu gostaria apenas de vos trazer aquilo que é o pensamento dos direitos humanos e eu vou resumir muito isto, eu só queria trazer algumas pinceladas para enquadrar a minha intervenção, porque de facto as pessoas trans historicamente têm sido excluídas de vários movimentos, não só do movimento feminista como do movimento LGBT, e também foram sendo colocadas em lugares de patologização das suas vivências e das suas identidades. Isto fez com que, e ainda hoje isso existe, mesmo que os discursos vão sendo modificados ao longo do tempo, enquanto existirem governos como aquele que é de extrema-direita e como são governos fascistas, vão continuar de alguma maneira a colocar as pessoas em lugar de patologia. E quando se tem a chancela de poderes médicos, de facto tem impactos, nomeadamente na vida das pessoas e de facto é isto que é o cenário daquele que nós ainda hoje vivemos. Quando foi falado da questão das identidades gays e lésbicas, nomeadamente as homossexualidades, foram colocadas e retiradas dos manuais de classificação internacional que de alguma maneira regulava as pessoas como patológicas, de facto as pessoas trans ainda estão no percurso de ter em disputa e em luta as suas identidades reconhecidas como igualmente legítimas e não patológicas. De facto, neste cenário há em pleno século XXI um olhar crítico, um paradigma que coloca as pessoas trans no lugar de humanos e de reconhecimento então dos seus direitos humanos. E de facto este novo paradigma, ele surge precisamente, não apenas de todas as questões que o Fábio muito bem falava, não é? Surge neste cenário, para além desta questão das mortes, mas fala precisamente no âmbito também da discriminação no emprego, no acesso à saúde, na discriminação na educação, na família, no espaço público, como por exemplo o Fábio falava das pessoas serem muitas vezes expulsas de casa pela sua própria família, serem violentadas pelas suas famílias. Aqui acontece nomeadamente também, especialmente com as pessoas trans. Também na questão da violência no espaço público, nomeadamente as torturas e os homicídios, então, de facto, e uma outra dimensão de violências que é precisamente a transfobia internalizada e as suas implicações, que é precisamente a incorporação do ódio de que se vale menos e que por isso não deve existir. Quando, por exemplo, o Fábio partilhou connosco de quando na infância lhe disseram que ele, por ser gay, ia contrair infecções sexualmente transmissíveis, nomeadamente o HIV, estava precisamente a incutirem nele não só o medo da possibilidade de ser gay, mas precisamente aquilo que ele valeria menos. E isto tem impactos, nomeadamente para a construção de si, para a sua valorização e para a sua construção também de autocuidado, que era importante trazer. Podem passar.
Isto faz com que, para além de todo este cenário, além disso, o que de alguma maneira a Plataforma de Direitos Humanos traz é precisamente também o reconhecimento destas mortes, não é? E aquilo que não são acasos, e a discriminação e todas as situações de violência motivadas pelo ódio não são acasos. E de facto, entre 1 de janeiro de 2008 e 20 de setembro de 2019, de facto ocorreram mundialmente 3.319 homicídios contra pessoas trans ou diversas no que toca às vivências, expressões ou identidades de género. E precisamente neste último ano, de facto, foram registadas 331 homicídios contra pessoas trans a nível mundial. Estamos a falar dos dados registados, não estamos a falar sequer daqueles que nem são reconhecidos como homicídios neste âmbito e que, de facto, os números aumentam. E destes 331, de facto, o Brasil continua a ser o país que mais mata pessoas trans, mas também temos o México, os Estados Unidos, a Colômbia, a Argentina. As listas são imensas. E, de facto, quando nós pensamos no conjunto de pessoas que incorporam essas listas, é importante perceber o que, de facto, nós estamos a discutir quando falamos da importância da despatologização, a importância de reconhecer estas pessoas enquanto pessoas com direitos e neste lugar de existência, e que, de facto, tem que haver políticas concretas e públicas na proteção efetiva destes direitos. Podem passar? De facto, todo este enfoque que critica precisamente a patologização das identidades trans e que refere precisamente que quando se mantém uma política de patologização das identidades trans, é de facto possibilitar que estas pessoas não sejam protegidas, nomeadamente no que tem direito, no que diz respeito à vida, no que tem a ver em relação à privacidade, o direito a ser livre de tortura, de detenções ou prisões arbitrárias, o direito de ser livre de discriminação, ou o direito à liberdade de expressão, de reunião, associação pacífica. Ou seja, de facto, quando se mantém uma política patologizadora destas identidades, é reforçar precisamente a não possibilidade de reconhecimento humano destas pessoas. Podem passar. E o que é impressionante é que, de facto, há um conjunto de tratados e documentos internacionais que reforçam precisamente a proteção dessas pessoas, nomeadamente aqueles que estão aqui colocados. Não só, alguns deles não são específicos só pelas pessoas trans, mas de facto estes documentos já são conseguidos, não é? E estão contemplados a nível internacional. No entanto, apesar de todos estes decretos e documentos, o reconhecimento das pessoas trans ainda depende, por exemplo, ao lugar do mundo onde é que a pessoa se situa e muitas vezes à mercê de governos em determinado contexto e momento histórico. Pode continuar. Precisamente uma das grandes questões é, nomeadamente, aquilo que é considerado como crime ou incidente de ódio, nomeadamente, por exemplo, a questão ligada às questões da transfobia, porque apesar de todas estas legislações internacionais, de facto, uma grande parte dos Estados-membros do continente da Europa, e aqui localiza-se a nível europeu, não reconhece explicitamente a transfobia como um agravante de crime de ódio. Por exemplo, em Portugal, teve o caso da Gisberta, que foi assassinada na cidade do Porto, em Portugal, e que inicialmente a informação pode passar para a parte seguinte. Foi indicado nos laudos na sentença de que não tinha passado, que tinha passado de uma brincadeira de mau gosto que correu mal. Foi a informação que deram sobre a morte, o assassinato da Gisberta, e que de facto na época teve uma grande repercussão a nível nacional, porque não só através do associativismo, das instituições, de que colocassem o crime da Gisberta como um crime de ódio motivado pela transfobia, mas de facto inicialmente o Estado português não reconheceu. Mas foi por essa repercussão toda que trouxe no caso da Gisberta, que foi conseguida em Portugal, e que foi a partir desse caso que em Portugal se conseguiu um conjunto de leis e o reconhecimento de direitos das pessoas trans, e nomeadamente de movimentação também do ativismo LGBT em Portugal, e nomeadamente a colocar as pessoas trans no local de valorização também, dentro e fora do movimento LGBT.
precisamente, além de todas estas questões de morte, continua a haver então um conjunto de lacunas jurídico-legal no que toca precisamente às questões das pessoas trans, e precisamente é fundamental discutir num diálogo intercultural os direitos das pessoas trans, quer a nível nacional e regional, quer a nível internacional, envolvendo então organizações internacionais, instituições nacionais de direitos humanos, organizações não governamentais e universidades, entre outros grupos. Importa então adotar posturas sociopolíticas radicadas em perspectivas críticas de direitos humanos, com vista a potenciar a melhoria das condições de vida das pessoas e afirmar a livre expressão da identidade de género sem discriminação como um direito humano inalienável. E só será possível então construir assim alternativas de resistência e de reconhecimento humanizante e humanizado para e destas pessoas. De facto, não basta apenas colocar a plataforma de direitos humanos como uma plataforma abstrata, mas de facto que reconheçam as vivências e as situações concretas destas pessoas. Além disso, e para além da questão contra as transfobias, que deve ser assumida de forma acérrima e convicta, de facto o que acontece atualmente é que a identidade reconhecida de uma pessoa trans está sujeita então ao lugar do mundo na que nós possamos estar, ao lugar do mundo onde nós pertencemos. E, por exemplo, alguns países só autorizam, e esta noção também de autorização e de poder do Estado para regular as nossas identidades também precisamente é problemática e é perigosa, e de facto o que acontece, por exemplo, em que muitos países, para uma pessoa trans mudar o nome e o sexo em registro civil, o RG, precisamente tem que ter um diagnóstico de disforia de género. Ali está rasurada a Irlanda e Portugal, que já não necessitam precisamente a partir de 2018, mas de facto anteriormente, e não há muito tempo, mudava-se o nome e o sexo em registro civil, mas ainda com um diagnóstico. Mas uma grande parte dos países, ainda hoje, é preciso, para se reconhecer uma identidade, ou para se reconhecer a ideia de validade, como se nós dependêssemos de uma validade externa, de ter um diagnóstico, de iniciar tratamentos hormonais e cirúrgicos, ser sujeito à esterilização, tornando-se irreversivelmente infértil, ou seja, a ideia de impossibilidade de ter filhos ou filhas de forma biológica, e ao que se acresce, por exemplo, o fato de se ser solteiro ou ter que se divorciar, por exemplo, para se ter uma identidade reconhecida. Pode passar. Este mapa foi só ilustrativo, só para vos trazer o quanto isto repercute precisamente naquilo que tem a ver com a patologização ainda de todas as identidades trans, sendo já, por exemplo, pela OMS, a questão de ter retirada as transexualidades enquanto patologia, tê-la colocado como uma condição médica, mas, por exemplo, o DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Perturbações Mentais, de facto ainda mantém nos seus critérios, no caso, no caso do DSM-5, mantém, e que foi de 2015, ou 13, não estou precisa agora, mas que de facto ainda manteve esse caráter patologizante. E uma das grandes questões que é importante reforçar para tentar desconstruir é que esta questão de entradas e saídas, quer das homossexualidades, quer das identidades de género não normativas, nomeadamente as questões trans, não é por acaso que, por exemplo, em 73 sai a homossexualidade e entra precisamente a disforia de género. Não quero fazer um paralelismo, mas de facto é importante entender que a forma como é que, por exemplo, os termos de diagnóstico em relação e as designações da disforia de género, inicialmente em 73 era colocada, depois houve uma modificação para transtorno de identidade de género, ou perturbação de identidade de género, que é o termo em português de Portugal, mas, por exemplo, agora volta novamente como disforia de género. No entanto, apesar de mudarem os termos, o caráter patologizante mantém-se, e isso implica, nomeadamente, a invisibilidade e a chancela de muitas identidades a um lugar médico, de poder médico e biomédico. E por isso a crítica a todas estas questões. Pode seguir. Precisamente a nível mundial, de facto, não só nestas questões, que aqui não foi a nível mundial que foi retratado, mas de facto não é apenas na Europa que isto acontece,
e as pessoas, e de facto esta estrutura faz com que haja um conjunto de violação dos direitos humanos fundamentais às pessoas trans. Precisamente quando nós pensamos neste cenário de direitos humanos, há um outro cenário que eu vos queria trazer, que tem a ver como possibilidades de resistência, nomeadamente a entender as pessoas trans, e que têm sido aquelas de implicação com a vida das pessoas, nomeadamente com a questão do feminismo trans e políticas interseccionais, e muitas pessoas falam de interseccionalidade das lutas, interseccionalidade entre opressão e privilégio, e eu queria só apenas trazer, e porque dou muito valor à memória histórica, e é importante perceber também entender de onde vem então o feminismo interseccional, onde começou, como surgiu, como foi construído. Porque são lentes e abordagens explicativas e entendimento das pessoas, mas de facto eles vêm de algum lugar. E é importante, quando nós assumimos uma perspectiva interseccional, saibamos de onde é que elas vêm. E de facto o feminismo negro é precisamente o despontar da interseccionalidade. Historicamente é precisamente com o coletivo negro que surge nomeadamente a designação e a discussão de simultaneidade de opressões, a ideia de nós dizermos que havia a ideia de que não bastava apenas, por exemplo, no feminismo surge a discussão de que muitas das vezes, e classicamente o feminismo mais mainstream, diziam, por exemplo, a questão de que a luta teria que ser sempre feminista e tinha que se combater o sexismo, e a verdade é que as feministas negras, a dada altura, por exemplo, diziam que na luta contra o sexismo as mulheres brancas eram as suas aliadas, mas na luta contra o racismo eram os homens negros os seus aliados. Então, de facto, as experiências das mulheres negras na época, e de facto e que vem destacando a questão do feminismo negro, vai precisamente discutindo a importância de percebermos que a opressão não se baseava apenas na questão das identidades, nomeadamente no que tocava às questões de género, mas também no que toca às questões da classe, da raça e das sexualidades, e nomeadamente pensarem que elas estão interrelacionadas. Isto eu posso só falar de uma forma muito resumida. Historicamente, em 1980, Kimberly Crenshaw fala precisamente do termo interseccionalidade, e de facto há outras pessoas então, e ela mesma, que falava das vivências das pessoas marginalizadas então, que são multidimensionais. Isto quer dizer que não é só apenas das pessoas oprimidas ou dos grupos oprimidos, mas de facto em que há uma relação entre opressão e privilégio, e que esta relação não é uma soma, mas uma multiplicação, ou seja, é como se nós pensássemos que nós temos um conjunto de dimensões nas nossas existências e que não é a soma das minhas identidades individuais, mas que é uma mistura dessas identidades. E é isso que me faz uma situação de privilégio e opressão concreta. Não uma soma, mas uma ideia de multiplicação. Pode passar? E precisamente quando nós pensamos então no feminismo trans, e aquilo que traz nomeadamente atualmente em termos de corrente do feminismo, uma das correntes do feminismo, ou pensado até de uma forma mais abrangente, é uma leitura da opressão baseada na desigualdade de género e não forçosamente de sexo. É alargar precisamente o sujeito político do feminismo, não apenas esta ideia de bioessencializada de ser homem e ser mulher, mas esta construção de que se baseia nos princípios feministas de igualdade de género e de justiça social. Sim. Há precisamente uma agenda feminista trans, e que é importante assumi-la precisamente nestes contextos e de leitura e de entendimento das pessoas trans, que tem a ver então com a desconstrução do binarismo de género, precisamente a ideia da forma como é que nós nos construímos enquanto pessoas, e não esta ideia de ser homem e ser mulher, e o que é que isso representa. A despatologização das identidades trans, o combate à violência cissexista e transfóbica, e eu acrescento um combate acérrimo a estas violências, a necessidade de dar visibilidade às sexualidades das pessoas trans não heterossexuais, entender que tal como as pessoas não trans, as pessoas cis, têm diferentes orientações sexuais, ou recusa a elas, também as pessoas trans o têm, e igualmente legítimas. Reivindicar também os direitos sexuais e reprodutivos para todas as pessoas. Uma proposta mais emancipadora é o alargamento então dos direitos sexuais e reprodutivos para homens trans, e de facto
há homens que engravidam e isso não os torna menos homens, mas precisamente eles apenas estão a utilizar e a espelhar a diversidade humana. E ampliar então a noção do sujeito político do feminismo, deixando-se remeter apenas para a mulher branca heterossexual, passando a incluir outras mulheres invisibilizadas pelo próprio sistema, tais como as mulheres negras, pobres, idosas, mais velhas, lésbicas, com diversidade funcional e ou trans. De facto, o feminismo trans é assim um movimento científico e político que contribui de modo muito relevante para a desconstrução do binarismo de género e perspectivas essencialistas, reforça então o caráter interseccional das opressões, valoriza as lutas políticas e as experiências pessoais das pessoas trans e é um movimento que não se restringe para quem nele queira participar, sendo trans ou cis. Quando o Fábio falava da importância deste momento histórico das alianças, de facto é acreditar que o mundo só é possível ser justo quando todas as pessoas estão comprometidas nesse alcance. Precisamente quando nós pensamos atualmente e pensando aquilo que é o Covid-19 e aquilo que nós estamos a viver atualmente, de facto, nesta época que estamos a viver, seria fundamental perceber as redes de solidariedade e de cuidado. E tal como o Fábio tinha falado em relação às questões da situação de opressão e de violências e daquilo que acontece, também têm surgido redes de aliança e de cuidado e de auto-organização e autogestão das próprias pessoas, nomeadamente de combate a todas as formas de opressão e destas situações de violência que têm nomeadamente agudizado. Aqui, nomeadamente, eu estou a dar exemplos de situações em Portugal, o Fábio relembrou aqui a Casa NEM, precisamente que tem mote toda a questão da Indianária e do filme que é trazido, que é fundamental, e aqui em Portugal o que aconteceu foi um grupo também de pessoas que se criaram uma rede popular de apoio mútuo, autogerido, de autogestão, de horizontalidade e numa lógica nada essencialista ou assistencialista, mas precisamente de autocuidado e de proteção em relação aos grupos. E este é um dos nomes e exemplos que eu gostaria de trazer para aqui e pode passar. Aqui apenas diz também quem é o grupo, quais eram os objetivos, que isto foi partilhado também, podem passar, só para exemplo. E houve uma rede, dentro dessa rede, um grupo de pessoas, de apoio de pessoas trans não binária e intersexo, que também foram criadas nessa rede e de autogestão e de organização, que possibilitaram não só criar formas de esperança, mas sentir que as pessoas não estavam sozinhas e que ninguém largava a mão de ninguém, entre aspas. E para finalizar, gostaria de instigar a dizer que em todos estes processos necessitamos construir teorias, movimentos e práticas revolucionárias. Se não forem revolucionadas não basta. Tendo em conta o contexto histórico-político em que vivemos, em constante transformação na academia em Portugal e nas universidades, e especialmente nas ruas. Aqui está um cartaz da minha cidade, que é da parada LGBT da minha cidade e que tem, através de legos, a dizer a diversidade que colocava em relação às pessoas LGBT, que também são negras, também têm diversidade funcional e que de facto a diversidade em construção e violência não. E queria finalizar por dizer, e aqui o Fábio também está nesta imagem, é uma certa surpresa, e que se não conseguirmos estar nas ruas, por toda a situação de pandemia, que mesmo daqui dentro de casa possamos construir sempre redes de afeto. Tem aqui um link que eu depois posso partilhar convosco, que foi precisamente um link que nós fizemos em homenagem à marcha, à parada deste ano em Braga, e que não foi possível ser realizada porque foi em plena pandemia e em estado de emergência, ou seja, foi na época em que foi em maio não, junho, e que criamos alternativas de se manter. Tem uma música que também foi criada pelas pessoas do grupo e precisamente também fizemos a leitura de um manifesto em que as pessoas podem também ler e que falou precisamente de que nem em tempos de pandemia aceitamos a LGBTfobia. Por isso, todos nós e todas nós repetimos que nem em tempos de pandemia aceitamos a LGBTfobia. E eu queria terminar assim agradecendo.
Incrível! Lindy! Maravilhoso! Adorei. Foi linda a sua fala, muita gratidão. Gente, me desculpem, eu acabei caindo aqui quando o Fábio finalizou, né? Foi tanta energia que eu até caí. Então, gratidão, Fábio, gratidão, Liliana, pelas essas falas potentes, né, e necessárias. A todos aqui que estiverem nos assistindo, sintam-se à vontade para deixar questões e contribuições no chat, né, que ao final a gente abre para poder ler. Então, agora eu passo a palavra para Jaqueline Gomes de Jesus, com a nossa última fala da mesa. Vai lá, Jaqueline. Oi, Fernando, obrigada a todo mundo. Queria saudar querida Fernanda, nossa anfitriã que não está aparecendo, mas está arrasando aí no chat. Minha querida Infran. Parabéns a todo mundo do Instituto. Vocês estão ocupando esse lugar que eu acho fundamental para a gente transformar as estruturas. Saudar o meu amigo Fábio, né, nesse momento internacional. E adoro. E minha amiga Lili, que mais internacional ainda, né, nos representa no mundo aí em Portugal, e que adorei as referências, né, nossas obras, o nosso trabalho. É bom lembrar que a gente tem um livro juntas, né, o nosso Transfeminismo, Cruzando Barreiras aí, fazendo merchan, que é importante, né, Fernanda? Né, Lili? Fazer do nosso livro, Lili contribuiu tanto, com Conceição Nogueira. Esse livro existe também em função, e ele é internacional, e ele é o primeiro, tá? Estão saindo livros novos, que eu estou muito feliz, estou acompanhando. Depois de tanto tempo, né, Lili, que a gente soltou o transfeminismo, a gente deve ter que pensar uma edição comemorativa, né? Eu soube que vai sair um novo livro, Transfeminismo, uma colega, a professora Letícia, está fazendo pela coleção da Djamila. Fiquei muito feliz que as pessoas estão proliferando, né, o que a gente já discutiu, o que a gente tem pensado já há algum tempo. Então já tem isso que a gente chamava de literatura de fronteira, já é algo que está cada vez mais estabelecido. E é interessante também, eu gosto sempre de lembrar, fazendo esse diálogo agora com o Lili, que terminou, sobre colonialidade e decolonialidade, porque isso tem a ver com o tema, né, da questão do risco, porque é engraçado, o livro, o Transfeminismo em particular, eu não encontrei, tem diferentes colegas em diferentes instituições que no Brasil têm usado, mas por iniciativas individuais. A gente sabe como o currículo acadêmico, ele reflete também os vieses da cultura e os vieses dos que estão no poder, de quem fala, né? Qual é a episteme que está predominante? Geralmente é do homem branco, sujeito universal, cisgênero, supostamente hétero, sempre no comando. Então, quando a gente tem uma obra como essa, que traz outras perspectivas, e que são perspectivas inclusivas, que incluem inclusive pessoas cis, como, né, Lili acabou de lembrar, ela não é referenciada muito institucionalmente no Brasil. Eu encontrei na biblioteca da Universidade de Barcelona um livro. Então lá tem, isso que é engraçado. Se vocês entrarem, vocês vão achar no catálogo de lá. Eles deram um jeito de arranjar esse livro, que é difícil sair do Brasil por causa do mercado editorial. Mas aqui no Brasil, não. Então isso é muito interessante para a gente pensar, né, nossas políticas de educação, as estratégias de luta e de enfrentamento a esse sistema em todas as suas expressões. Sobre a questão do risco, Fábio, você traz, a partir do campo da filosofia, questões que eu tenho gostado bastante, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo, que para mim é declaradamente o contexto global das guerras híbridas, né? Tá falhando, gente, meu microfone? Ou é o meu cabelo? Acho que é o meu cabelo que tá. Melhorou agora? Tirei o cabelo. Melhorou, Jaque. Melhorou. Tá, era o cabelo. Então faz parte do... O Picumã faz isso. Então, eu acho que cada vez mais a gente, no contexto das guerras híbridas, não pode desconsiderar essa questão, né? Quem está em risco, ou na verdade, quem é o risco. E cada vez mais é importante lembrar quem eram sempre os elementos, e eu vou usar a linguagem policial, né? A linguagem... O Picumã, para quem não sabe, eu acho que todo mundo conhece um pouquinho de Pajubá aqui, né? Picumã e cabelo. Então, vou usar outra linguagem do Pajubá do Brasil. Os alibãs, os policiais, usam muito a linguagem, o termo elemento, né? Para se referir aos sujeitos
suspeitos, em geral negros, né? Nós com ainda em DACA aqui, eu estou vendo no chat ao mesmo tempo, Thiago falando aqui. Então, os elementos, os sujeitos suspeitos, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, que é bem um exemplo do racismo institucional no Brasil, da estrutura racista desse país, quando foi denunciado que pessoas negras estão sendo presas, e não é de hoje, com base em um conjunto de retratos em que as pessoas apontam se aquela pessoa é suspeita, culpada de um crime, não. Inclusive um músico, né, um homem negro de Niterói, aqui do Rio de Janeiro, ele foi preso, vocês acompanharam o caso, com base nesse conjunto de retratos. Isso reforça muito a educação que há no Brasil, sistemática, não é à toa, de quem são os suspeitos. E é o negro, principalmente o homem negro. Tem várias questões aí, intersecções de raça e gênero muito importantes. Aí, então, quando a gente vai entrar na LGBTfobia, reforçando, num contexto de racismo global, construído pela lógica colonial e pautado pelo esse momento de guerras híbridas que a gente vive, que eu acho que é indissociável dos governos Trump, do governo Bolsonaro aqui no Brasil, né? Eles são elementos dessa guerra híbrida, e que não à toa tem sinistros, como o sinistro da deseducação, que Fábio mencionou, que reiteram essa perspectiva. E aí eu vou focar, mulheres LGBTs são alvo principal dessa política deles, né? Mulheres LGBTs como grupos perigosos, né? Como aqueles sujeitos perigosos se não estiverem enquadrados nos modelos do Ministério da Família, Direitos Humanos do Ministério da Mulher, vou falar literalmente como eles colocaram o nome do Ministério hoje, Mulher, Direitos Humanos e Família. Então, se você não é uma mulher que se enquadra no modelo de mulheridade defendido por eles, está fora. Se você não é uma pessoa que não se enquadra nos modelos de direitos de humanos deles, está fora. E se você não compõe a família que eles defendem, que é um modelo, não é nem toda a família, é um modelo nuclear, um modelo estereotipado de família, à la Flor de Lis, né? Um exemplo de família que prefere a morte à separação, né? Pode ter também cafetinagem de filhos, pode ter exploração sexual, desde que não haja separação. Se você não se enquadra nesse modelo, você está fora. E isso é a tomada do governo, é a tomada dos estados nacionais por esses sujeitos e esses grupos que são instrumentos do capital neoliberal, gente. Então a gente tem que entender que tem toda uma lógica econômica que se apropriou de discurso neopentecostal no mundo, tá? Quando a gente fala dessa lógica, é no mundo, e que, considerando já a homofobia, e aí eu quero usar o termo mais genérico, a LGBTfobia histórica, tem ocupado espaço, né? Quando o Fábio traz a questão do risco, de novo, me interessa muito, enquanto psicólogo, enquanto alguém que pensa a patologização e a história da patologização, né? E que eu sempre falo, sempre pontuo que a patologização tem uma história que antecede muito a medicalização, né? Antecede muito a própria construção do pensamento científico como a gente entende hoje. É bom lembrar, por exemplo, que mulheres já eram diagnosticadas como histéricas no Egito Antigo, tá? Já tinha manuscritos, papiros falando, identificando como sintomas de histeria e relacionando com características, não com fatores de vida de mulheres no Egito, na Grécia, nas diferentes sociedades que registraram. Mas, de novo, cabelo, né? Tirar. Deixa eu pôr aqui para trás, ver se ajuda. Não relacionando a fatores sociais e o lugar da mulher na sociedade egípcia, grega, né, e em outras, mas a fatores biológicos. Veja, essa discussão que nós temos hoje, essa crítica, foi muito importante Lili retomar o discurso feminista, porque foi principalmente o feminismo negro que criticou a biologização da categoria mulher, né, como uma biologização da categoria gênero, e daí gênero ser tratado não como uma categoria social, mas como uma categoria diagnóstica, o médico diagnostica o gênero. Isso está ligado à própria história que nós temos enquanto humanidade,
né, na lógica do machismo, na lógica da segregação da mulher, na própria construção da história de mulher, que antecede o pensamento judaico-cristão, mas que, como Estado hoje, está estabelecida pela lógica do pensamento judaico-cristão, entendem? Então, é uma história bem antiga. Outro debate que traz, eu tenho pensado bastante, Fábio, e aí eu queria dividir com vocês, me preocupa, porque eu fico pensando se muitas vezes as pessoas não confundem, às vezes usam de forma que eu acho que às vezes não dialogam tanto o conceito de biopoder, de biopolítica, com o de necropolítica. Porque, obviamente, que tem um diálogo entre o Foucault e o Mbembe, mas são contextos bem particulares. Então, por exemplo, quando eu falo vou citar aqui um exemplo que eu sempre uso, porque eu fui catequista, em 94 houve o genocídio de Ruanda. E lá eu identifico muito o modelo que o Mbembe usou para falar de necropolítica, porque foi isso. Foi vamos exterminar um povo para estabelecer qual é o nosso povo que está colocado aqui, naquele conflito entre Hutus e Tutsis. E eu falei que fui catequista porque eu só consegui trabalhar esse contexto era em 94. Eu estava terminando o ensino médio. E eu trabalhei isso catequizando crianças e adolescentes. Né? Quando saiu a notícia do genocídio, eu levei isso para as crianças e adolescentes, que eu trabalhava lá na igreja, lá em Brasília, que eu era catequista, e a gente discutiu, né? Ou seja, como é que fica essa lógica da necropolítica? É um exemplo que eu sempre lembro, porque eu discuti isso com crianças, para terem ideia, né? Com adolescentes, como que a gente lida de forma real com essa violência que está presente, né? Em que crianças estavam sendo mortas, né? Adolescentes, adultos. Já biopoder, às vezes eu penso muito sobre os usos que se faz de necropolítica para o governo Bolsonaro, porque eu vejo muito mais a questão da biopolítica, do biopoder, no sentido de que esse governo, esse Estado, né, esse governo, ele defende um modelo de humano ideal, como eu disse, mas ele defende uma educação sobre os corpos, um controle sobre os corpos, né, e em nenhum momento ele explicita que quer que a gente morra, apesar de querer, mas ele trabalha no sentido de favorecer determinados modelos, cuidados de si, né, usando a linguagem Foucaultiana mesmo, e eu acho que tem uma expressão bem fidedigna da ideia de biopolítica, sabe? De controle dos corpos, de tentativa de usurpar os instrumentos republicanos pelo viés moralista e moralizante deles. Então eu tenho sempre esse jogo de biopoder, biopolítica, quando a gente está falando desse governo LGBTfóbico que a gente vive, né, e que temos enfrentado. Bem, eu quero mostrar uma apresentação para vocês, para tentar resumir um pouco essa educação para a LGBTfobia, né, para a homofobia, para a bifobia, para a lesbofobia, para a transfobia, que é uma educação muito antiga. E aí, aproveitando, que pode pôr a apresentação, porque eu vou falando em cima dela para todo mundo ver, mas é bom lembrar que nós estamos aqui no Brasil, e esse diálogo com Portugal, né, por meio de Fábio, de Lili, que estão fazendo essa nossa conexão internacional, nós herdamos muita coisa de Portugal, e a estrutura do Estado, que é machista, racista, LGBTfóbico, nós vimos recentemente, foi ontem, né, a juíza do Paraná que decidiu pela culpabilidade de um sujeito por ele ser negro, foi inocentada. Os pares dela, juízes, decidiram que não houve nenhum racismo. Então a gente está falando de toda uma estrutura de Estado que não é de hoje, né, é uma estrutura, é bom lembrar que boa parte do judiciário que chegou no Brasil, né, por meio da instituição do Estado português aqui, era corrupta lá e conseguir oportunidades aqui e se construiu em cima disso, em cima dos parentescos, do nepotismo. Isso é a história da justiça no Brasil. E não há quem, tendo o dado real, vai negar. Pois bem, essa justiça também é machista LGBTfóbica, como a gente conhece. E quando a gente foca na LGBTfobia,
acho que... Eu não estou vendo a apresentação, deixa eu ver, está mostrando aqui, eu vou ver aqui, marquei para poder ver, está no perfil do Paulo Afonso, né? Pois é, eu não consigo ver para saber onde é que está. Tá na primeira Você página. Agora eu vi. Eu Você marquei quer na saber sua em qual- tela, Paulo. Marquei na sua para poder ver. Tá, pode passar essa imagem, porque eu vou entrar numa questão bem didática. Fernanda, o vídeo é da campanha do filme Sementes, que eu participo. É um filme que registra a nossa campanha de 2018, né, da gente que tinha ligação com Marielle, que a gente fez campanha em 2018, é o Sementes, Mulheres Pretas no Poder. O filme está no YouTube do Embaúba Filmes. Aí você pode colocar o link aí. Então vamos lá. Eu queria lembrar, nesse contexto da diversidade sexual e de gênero, que quando Portugal começa a sua invasão aqui, em Pindorama, né? Então Pindorama, como Tupi chamava, Terra das Palmeiras, a ordenação, o sistema jurídico que vigorava, na época era o manuelino. E ele vai mudar no século XVII, mas ele vigorou aqui no Brasil. Tanto que a primeira visitação da Inquisição, em Salvador, cidade planejada, né? E a primeira Inquisição, a primeira visitação em 1591 já vai aplicar a ordenação manuelina. E lá já tinha um crime, né? Já tinha uma herança do Estado medieval, o crime de sodomia, que vai continuar nas ordenações filipinas. Então, dos julgados pela primeira visitação da Inquisição aqui no Brasil, em Salvador, a maioria, boa parte, era pelo crime de sodomia, tá? Então, tem aí um registro moral de como o Estado quis estabelecer uma educação aqui, não só para os portugueses, que já vieram dessa lógica de Estado moralista e de biopoder, de controle desses corpos, mas também uma estratégia de controle dos povos indígenas que viviam diversidade sexual e de gênero, né, e dos povos africanos. Não à toa a gente tem conhecimento da existência de Chicamani Congo, a primeira travesti não indígena do Brasil que temos registro, porque ela foi processada pela Inquisição, foi denunciada em Salvador, e aí, por meio do registro criminal, do registro da Inquisição, é que a gente acaba sabendo da história dela. Como é assim, por muito tempo, até o século XIX, e muita boa parte, inclusive, do século XX, para a gente saber a história de várias travestis no Brasil, né, e que acompanham a história do Brasil, apesar de terem sido apagadas. O registro da sodomia, os impactos, né, desse Código Penal, eu acho que tem uma relação muito forte com a ideia da violência com que a sociedade, e aí tem esse diálogo Brasil-Portugal, mas eu vou focar em Brasil, como o Brasil entende o trato com a diversidade sexual e de gênero, né? Então, é bom lembrar que a pena de sodomia era bem aterrorizante, né? A pessoa, ela era esquartejada, tinha um terreno da família era incendiado, salgado, o nome da família ficava sujo por gerações. Então, isso foi uma pedagogia executada por séculos para estabelecer essa visão de mundo que a gente tenta mudar hoje, mas que é difícil, porque, veja, o que antes era pecado, Tibira, né, lá do Maranhão, ficou bem conhecido. É engraçado porque Tibira, para quem não sabe, que o colega colocou, Tibira, na verdade, é o nome do povo. É engraçado isso, que Tibira é um nome que se conheceu um indígena que está enquadrado hoje como gay, depende muito da visão, lá no Maranhão, e que ele foi executado, inclusive, de forma ilegal, porque não passou de forma adequada no juízo da Inquisição, não foi julgado. Prenderam Tibira na boca de um canhão e meteram bala. Ele estava preso na boca do canhão. E a gente não sabe qual era o nome de Tibira, porque Tibira é o nome de um povo. Olha como é que funcionam as coisas, né? Também esse apagamento da individualidade, né? Faz parte do epistemicídio. Veja que não é de hoje, epistemicídio ligado ao extermínio dos corpos. Mas então, a gente vai mudar dessa perspectiva do crime, e um ponto que eu acho sempre importante lembrar
as ordenações, principalmente a Filipina, que durou muito tempo, ela vai deixar de ser utilizada no Brasil depois de Portugal, porque Portugal já vai terminar o uso, vai mudar para um outro código. Mas o Brasil usou, gente, ordenação filipina, que tinha um crime de sodomia até 1916, tá? O Código Civil de 16 é que estabeleceu a nova legislação que substituiu as ordenações. Veja como funcionam as coisas aqui no Brasil. Então, juridicamente, isso foi estabelecido, essa lógica, formalmente até o século XX, tá? E a gente vai ter, se antes era a Inquisição, vai ser a polícia que vai perseguir a população LGBT, como a gente chama hoje, né? LGBTI+, vai perseguir essa população com os diferentes nomes que deram, e também os próprios sistemas de saúde, e quando a gente vai ter a ascensão da medicina enquanto ciência, vai começar a se apropriar desse senso comum LGBTfóbico. E aí a gente vai ter essa experiência que é tão presente no Brasil, da psiquiatrização, da internação, da internação nos hospícios, a máquina de ganhar dinheiro dos hospícios, desde o século XIX, século XX, e a gente ainda tem isso, apesar da reforma psiquiátrica, e devo avisá-los que o atual governo tem investido no retorno amplo dos hospícios, sob direção de grupos religiosos fundamentalmente evangélicos, neopentecostais, não sei se vocês estão acompanhando as normativas, mas profissionais de saúde, principalmente psicólogos, têm sido afastados formalmente por decisões do Ministério da Saúde e do Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos e da Cidadania. Então, em Brasília, recentemente, teve uma comunidade terapêutica, elas são uma forma de comunidades, de grupos evangélicos conseguirem dinheiro em cima do uso e abuso de álcool e drogas. Uma comunidade terapêutica, ela forjou um carro, como se fosse carro de polícia, e usou falsos uniformes para obrigar pessoas em situação de rua a ficarem abrigadas na sua comunidade terapêutica. Porque tem lucro, porque o Estado tem pagado essas instituições. Veja os casos de internação compulsória de pessoas LGBTs, de pessoas trans, de pessoas gays, lésbicas, que não são aceitas pelas famílias. Ano passado teve um aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Não é uma coisa escondida. Teve um que eu acompanhei no começo do ano de um homem trans aqui em Santa Teresa. Eu moro na Glória, para quem não sabe, no bairro aqui do Rio, né, eu acho que todo mundo aí conhece. E a Santa Teresa, tá? Internação porque o cara era um homem trans e a família não estava aceitando, ele foi internado. Então é esse nível de realidade que nós estamos enfrentando. A patologização, a psiquiatrização que levou a tantas mulheres, tá, desde o século XIX e XX, a serem internadas, principalmente as mães solteiras, principalmente as mulheres negras que não tinham um trabalho fixo ante a abolição da escravidão e que não tiveram oportunidades, os homens negros foram para hospícios como de Barbacena, onde milhões morreram e onde vários dos seus corpos eram vendidos para estudantes de medicina. Então é disso que estão falando, é desse país, quem realmente está em risco. E por que a Anvisa, recebendo a herança maldita do Ministério da Saúde sobre a doação de sangue, só compulsoriamente agora, por uma decisão do STF, mudou a sua perspectiva sobre a qualidade do sangue de homens que fazem sexo contra os homens, entendem? Só mudou por uma decisão do STF, recentíssima. Olha como está presente na política de Estado. Isso é anterior ao governo Bolsonaro. Vocês sabem. E essa lógica está muito presente, como o Fábio já colocou, no enfrentamento à pandemia do HIV/AIDS, como ainda hoje, há poucas semanas, vocês ouviram o depoimento de uma pastora falando para os seus seguidores que o HIV/AIDS é uma doença de gays. Ela falou isso nas redes sociais. Isso não foi dito há muito tempo, foi dito hoje. Né? Então, nós temos, por mais que haja informação, uma manutenção desse discurso. Enfrentamos um contexto muito complexo. Obviamente, tanto que eu falei aqui, não vai dar para mostrar a apresentação toda.
Eu não estou controlando o tempo. Quanto tempo já passou, Paulo? Na verdade, ultrapassamos um pouquinho, Jaqueline, mas até estamos falando internamente aqui que o debate está tão fabuloso que acho que não teria problema avançar na hora, até porque o próximo evento começa só às 6. Tá, não, é porque eu vou ter que sair às 4 mesmo, então vou ter que Às sair 6 às 4. não, Paulo, o seu evento é às 6, a gente tem uma mesa daqui a 20 minutos, 18. Verdade, Pois é, eu vou concluir, Minha gente. loucura, Fernanda, Vou concluir, porque eu acabei lucubrando tantas questões que vieram. Então, mas basicamente isso, eu gosto de mostrar essa imagem, porque, como eu sempre repito sobre essa imagem, ela me representa bem a ideia de gênero, como é uma construção feita ao longo de gerações, de séculos, milênios, mas que, como a gente acabou de chegar aqui no meio da história, seres humanos, nesse momento, a gente é ensinado a não perceber como isso foi construído, desenhado, porque, principalmente para nós que somos observadores do século 20, 21, nós temos uma certa tendência no olhar, e nós achamos, por exemplo, que fotografia é um retrato do real. A gente que estuda a imagem sabe que isso faz parte de uma representação social, mas, em geral, as pessoas entendem assim. Então, olham para essa imagem e acham que é uma fotografia. Na verdade, é uma pintura hiperrealista da Robbie Ellie, é uma pintura hiperrealista, e que ela quis exatamente essa intenção, que a gente vendo esse quadro dela, entendesse que tem uma mulher sentada no chão nua, coberta por plástico. Então, isso traz bem na prática o que é gênero como construção e como ela está alinhada com os estereótipos de se pensar o que são homens, o que são mulheres, o que são homens e mulheres de verdade, por que, por exemplo, sintetizando bem, na mentalidade, no pensamento social machista, ser homem é o contrário de ser gay, por exemplo. Um gay, quando um homem se coloca como gay, para muita gente ele está dizendo que ele não é homem, ou que ele é muito menos homem. E, ao mesmo tempo, quando uma mulher trans ou uma travesti se coloca, ela é entendida como não mulher, ou como uma mulher falsa. Mas, ao mesmo tempo, não é reconhecida plenamente na categoria homem, mas no discurso se quer colocar características de homem, né? Então, tem todo esse jogo de poder, gente, de poder, de controle, de quais são os corpos que devem ser educados. Para fechar, queria mostrar 3 slides para falar dessa educação que existe ainda hoje. Está nas escolas, está nos livros didáticos. Passa, por favor, Fábio, ou Paulo, para o próximo slide. Esse é de um livro de física que rodou no interior de São Paulo. Os livros didáticos, é importante lembrar, eles são escritos por pessoas. A ilustração ela é aprovada por quem escreveu o livro, e um conselho avalia a qualidade desse livro didático, ou seja, um conselho avaliou que isso aí era adequado para ensinar física para adolescentes e avaliou e deu dinheiro, pagou, né, ou seja, investiu nisso. Ou seja, veja como está presente na ideologia até generificar, inclusive, partícula atômica. E aí é engraçado porque o próton, eles colocam como menino e como carga positiva. Veja a questão de gênero, o peso que está aí. E as meninas como elétron, e está a menina bem definida, né, vestidinho, com salto, como carga negativa. O primeiro nível de gênero já é, perdão da palavra, escroto. Mas piora quando se fala de sexualidade, porque, na verdade, está dando uma característica de sexualidade, de o que é normal na natureza, se atrair. E qual é... ele está dizendo que prótons e elétrons se atraem porque tem uma atração heteroafetiva heterossexual. Então não me espanta que a gente tenha um sinistro da deseducação que coloque o que está posto, que precisa a gente ser punido, porque ele traz algo que já foi ensinado em livro didático e que é parte do senso comum da sociedade. Por isso que é tão fundamental ter outra educação, porque a educação para a exclusão já está posta, está publicada, foi financiada, esse povo já ganhou dinheiro. Próximo slide, por favor, que eu achei importante mostrar, do livro didático, para reforçar isso. Esse é da Bahia, é um caderno de alfabetização. E nesse exercício, da rede alfabeto, vou dar o nome da rede. Eu acho que foi retirado. Era para as crianças exercitarem na alfabetização, os professores, uma professora descobriu isso aí e denunciou.
o que meninas podem fazer e o que meninos podem fazer. Aí tinha essa lista e pelo menos tinha uma vantagem, pelo menos aparecia uma criança negra, né? Porque em geral não aparece uma criança negra, uma pessoa negra nesses livros didáticos. E aí, olha só o que ela fez de ódio, ela marcou tudo. Mas é isso, reforçando na educação para as crianças já o que é correto, o que te define como menino e menina a partir desses modelos. E o próximo slide, que eu acho que é muito importante para a gente fechar, para terminar, tudo isso é base da LGBTfobia, gente, é das próprias ideias do que é ser homem e ser mulher nessa sociedade. Isso são 2 cadernos diferentes, isso vende ainda, eu verifiquei, ainda está em venda em livrarias hoje, que se chama Cadernos de Exercícios para Meninas e Cadernos de Exercícios para Meninos. A capa do Caderno de Exercícios para Meninas é rosa e tem boneca, e o de meninos é azul e tem vários brinquedos, aquela coisa clássica do estereótipo que reforça os papéis sociais, né? Mas o que eu achei pior foi essa imagem que eu separei. O exercício, por exemplo, para meninas, veja como é mais simples o labirinto da menina do que o labirinto do menino. E, de novo, a ideia por trás de que, eu vou usar o termo que era usado no século XIX, de que a mulher é intelectualmente débil. Essa ideia do século XIX, que fundamentou o não direito a voto, por exemplo, de mulheres, aí é uma discussão bem longa, né, a necessidade que mulheres teriam de homens orientando elas e guiando, está reforçada aí no século XX e XXI, gente. Isso está em livraria. Isso está sendo vendido agora. Tem crianças que estão exercitando nisso aí, que estão desenvolvendo suas habilidades psicológicas, psicomotoras, afetivas com base nesse material. Então, para fechar, o nosso desafio não acaba agora. A gente, infelizmente, de novo falando, no contexto da guerra híbrida, a gente vai ter que não só reeducar uma geração inteira, vamos ter que educar, porque elas já foram educadas, educar e reeducar pelo menos 2 gerações, e frente a um contexto em que a universidade, em que o Instituto Federal, em que a educação pública gratuita de qualidade está sendo atacada nesse país, em que se está buscando privatizar sistematicamente, em que estão tentando transformar o nosso trabalho em salas de aula num trabalho completamente virtual e transformar professores em tutores. Então vamos abrir o olho, porque tem uma estratégia neoliberal e uma estratégia do mercado de escolas privatizadas, escolas privadas, principalmente de viés evangélico, ou, no caso do Rio de Janeiro, escolas que são de propriedade da milícia, de fazer essa educação para poder manter o seu gado, o seu rebanho de volta. É isso, gente. A homofobia LGBTfobia é muito mais do que só falar dos direitos da população LGBT. É falar de que sociedade nós queremos. E as pessoas têm que abrir o olho para isso. É uma discussão muito séria para todo mundo. Obrigada. Gratidão, Jaque. Sempre com essa fala potente aí com a gente. Pessoal, a gente está com o tempo um pouco curto, né? A gente tem que encerrar às 15, porque vai ter um outro evento, né? Eu gostaria de saber das perguntas, né? Se tem alguém que gostaria de colocar alguma contribuição, assim, de forma bem sucinta, né? Para o tempo dar certo. Vocês podem escrever, podem abrir o microfone. Fernando, eu me inscrevo, se houver oportunidade. Com certeza. Então, eu queria só compartilhar um dado que, para mim, assim, é muito, muito importante, né? A ANTRA, no último boletim dela desse ano, né, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, divulgou que somente dos meses de de janeiro até o dia 30 de agosto, no Brasil foram 129 assassinatos, né? Um quantitativo que supera em grande quantidade os números de todo o ano de 2019. Enquanto nós podemos estar na segurança dos nossos lares, né, nos protegendo não só do risco de contaminação, mas também do risco de violência de todo tipo, a população trans, ela acaba não tendo esse mesmo privilégio, né? Porque a gente tem que levar em conta que devido à vulnerabilidade econômica,
dessas pessoas, elas precisam ainda muitas vezes continuar expostas à rua, trabalhando, né? E aí a gente não precisa nem lembrar em que condições essas pessoas trabalham, que sujeitam elas a esse tipo de violência. Valeu. E bom lembrar que boa parte negros, né, tem esse recorte sempre presente, né, da questão do racismo, da empregabilidade, da saúde mental, é um desafio enorme. Mais alguém, gente, gostaria de falar? Bem, então é isso, né? Então já vamos aqui nos caminhando para o encerramento da mesa, né? Eu gostaria, em nome da comissão do evento, agradecer a participação da Jaqueline, da Liliana, do Fábio, também a participação do Mauro, da Elisângela, né, pela interpretação, e agradecer, né, a todos, agradecer as pessoas que estão aqui conosco contribuindo, né, aqui no chat, com opiniões, né, com as perguntas. E amanhã a gente vai dar continuidade também a essa exposição, né? Antes de passar a fazer a propaganda aqui de amanhã, eu quero saber se nossos convidados querem dar uma última palavrinha com a gente, talvez agradecer. Obrigada, gente. É muito bom sempre reencontrar vocês, meus amigos, o pessoal do INSPE. Eu tive a oportunidade de visitar com o convite de Fábio, né, com Fernanda, o instituto de vocês, o núcleo. Contem comigo sempre, tá? E a gente segue nessa resistência, nessa produção de saberes em diferentes plataformas, eu acho muito importante. E convido, eu acho que cada vez mais o mercado editorial, a gente tem que apoiar o livro. É bom lembrar que estamos num país que o sinistro, né, da economia do Brasil, ele acha que livro é um luxo, não é à toa, até olhar o que ele lê, mas eu queria indicar um livro da Metanoia Editora, né, Homofobia, Identificar e Prevenir, é uma editora LGBT importante, e eu acho que discutir esse livro meu, acho que é importante para o processo de educação, para a gente enfrentar a LGBTfobia, tá? Então convido, visitem lá o site da Metanoia Editora e vamos ficar atentos a essa campanha eleitoral esse ano, as propostas. Eu tenho me preocupado, não dá para debater aqui, mas eu acho que uma coisa que a gente tinha que debater, por exemplo, no campo do político, as pautas de gênero, sexualidade, mas, por exemplo, quais estratégias os nossos candidatos têm utilizado? Até que ponto são efetivas? Por exemplo, a gente fala muito de bancada coletiva, até que ponto tem sido efetiva a estratégia? Realmente a gente tem um trabalho nesse sentido. Porque tem a ver com a estratégia para o futuro, para a gente poder enfrentar essa corja, né, que está querendo acabar com nossos direitos. Então a gente precisa ser mais efetivo, acho que é um debate futuro importante. Obrigada, beijo Lili, beijo Fábio, Fernanda, todo mundo, Paulo, obrigada, todo mundo, beijo. Obrigada. Fábio e Lili. Eu gostaria também de, mais uma vez, agradecer. É um privilégio para mim estar aqui e a oportunidade de estar convosco é quando eu sinto que a academia e que o ativismo que deu certo, porque é a possibilidade de fazer trabalho e de estar na luta com as pessoas do lado certo da luta. E eu sinto que convosco aqui é impossível não tomar posição. E de facto eu sinto que estou no lado certo da luta, e é um pouco isto que eu sinto. E há uma situação que eu dizia que enquanto existir a opressão, persistirá a resistência. E acho que é destas formas que devemos fazê-la, como a Jaqueline falava agora, que é de forma mais concreta, que efetivamente implica as pessoas nesta luta, e que estejamos todas as pessoas nela e implicadas de facto com a transformação do mundo e com o bem-estar das pessoas. Mais uma vez, obrigado, agradecer mais uma vez. Bom, eu quero agradecer também mais uma vez a oportunidade de reencontrar tantas pessoas queridas, tantas, e poder dialogar com vocês, partilhar algumas ideias, nos encontrar também nas ideias e dizer que, como eu inaugurei a minha fala, queria finalizar recuperando
a ideia de que algumas investidas nossas, algumas reflexões, elas só são possíveis quando elas se dão coletiva e colaborativamente, né? E me parece muito importante que a gente reforce esses aspectos para que a gente possa também ocupar determinados espaços, e a universidade é um desses espaços que nós devemos ocupar. Um programa de pós-graduação em ensino, né, que se propõe no seu primeiro encontro a uma mesa como essa, é algo muito importante, um programa de pós-graduação no interior, né, que se posiciona já frente a uma onda fascista, neofascista, autoritária, que encobre mentes e corações Brasil e mundo afora. É importante que a gente esteja aqui se encontrando, fortalecendo esses laços de afeto político, né, para que a gente possa, de fato, pensar junto um outro mundo possível, ou pelo menos adiar esse mundo, como sugere o Krenak. Né? Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar sempre em diálogo com vocês, dizer que eu estou morrendo de saudade também, e que em breve a gente se encontre, se abrace, se beije, porque a política também vai se fazer no beijo. Eu também queria agradecer aí a comissão, né, pelo convite, por essa mediação, agradecer a Fernanda, ao Fábio pelo apoio. E amanhã a gente dá continuidade, né, à exposição às 13 horas, com a temática Mulheres, Mães na Ciência em Tempos de Pandemia. Né, e também eu gostaria de informar a programação que o Paulo vai estar colocando aí para a gente, né? Então, amanhã, hoje ainda, né, às 19 horas, a gente tem a apresentação do livro Uma Pletória de Poliedros, né? Onde os autores Rafaela Moraes Cruz e Marcelo de Oliveira Dias vão estar conversando, debatendo sobre o livro. Esse é às 19, gente. E às 18 também tem, né, as autoras Francisca Marli e Marina Santiago. Elas vão apresentar para a gente o livro, né, Pedagogias e Mulheres em Movimentos, enfrentamentos à violência doméstica, né? Esse é às 18 horas hoje, então quem puder participar, fica aí o convite, tá bem? A gente vai colocar aqui o link das salas no chat para quem puder participar. E é isso, pessoal. Até amanhã. Uma boa tarde a todas, todos e todos. Gratidão pela participação sempre. E até. Vou colocar o link aqui, olha. Ok, esses aqui são os links das apresentações dos livros, tá? Não sei qual é qual, mas se vocês entrarem lá direitinho, vocês vão saber. O link utilizado será o mesmo para as duas obras. Então, vocês acessando então tá ótimo. Isso, acessando o link, vocês terão acesso às duas atividades. Então tá bem. E amanhã um livro maravilhoso, escrito a muitas mãos. E a gente vai fazer o pré-lançamento às 6 horas, o Fraturas Expostas pela Pandemia. Bom, queria de novo agradecer muito, Fernando, querido, nosso pluri. Obrigado, Fernando. Mediando. Os meus grandes amores, Lili, Jaque, Fábio. Muita gratidão aí por esse momento, adorei. Muita saudade. Até mais, gente. Beijos. Tchau, até mais.